Oi gente, como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem. Hoje nós vamos assistir a esse vídeo aí. A história que eu vou contar hoje não começa bem e nem termina Eu vou ficar caladinho só pra vocês ouvirem. bem. Mas ela começa em 1930 com Elliot Ludwig, o fundador da Playtime Co., uma das mais bem-sucedidas empresas de brinquedo. A ideia de Elliot era criar uma linha de brinquedos que as crianças amassem. Ele se dedicou tanto ao trabalho que esqueceu de seu relacionamento. E no mesmo ano que ele criou a empresa, ele se separou de sua esposa. Eu disse que não começava bem. Ludwig dedicou sua vida à empresa e suas criações como o Huggy Wuggy e a Pop Playtime deram tão certo que eles se tornaram um dos brinquedos mais famosos. Pop foi a primeira boneca da empresa. Ela foi projetada para ser mais do que apenas um brinquedo. Ela foi criada para ser incrivelmente realista, capaz de interagir com as crianças de uma maneira quase humana. Porém, essa vontade com o realismo se tornou extremamente perigosa e bizarra após 1960. Nesse ano, Ludwig perdeu uma pessoa importante. Não se sabe quem exatamente, mas as teorias dizem que pode ser sua filha. Numa tentativa de enganar a morte, ele começou a fazer experimentos tentando dar vida aos brinquedos. Em um exemplo, no experimento 814, ele usa gel de papoula numa tentativa de reviver um rato. Porém, o experimento fracassa. Depois disso, ele fez um experimento mais agressivo. Ele colocou os órgãos e a mente de uma criança em um brinquedo. O experimento foi um sucesso e o brinquedo estava vivo. Acreditam que a Pop foi o primeiro experimento a dar certo. Ludwig, obcecado por brinquedos cada vez mais realistas, continuou fazendo mais experimentos e transformando mais crianças em brinquedos. E você deve se perguntar, como que as crianças desapareciam e ninguém procurava por elas? We'll choose us, my robot. Isso é mentira, gente. Não caiu, não. Let's make an avatar with 10 robots. So cute. E você deve se perguntar, como que as crianças desapareciam e ninguém procurava por elas? Playcare. Esse é o nome do orfanato criado por Elliot Ludwig no subsolo da empresa. Crianças que eram abandonadas, que perdiam os pais ou eram colocadas para adoção, muitas iam parar nesse orfanato. Algumas realmente eram adotadas e saíam de lá, mas outras eram transformadas em brinquedos e, por não terem família, ninguém nunca dava falta. Como os experimentos eram feitos em segredo e os brinquedos vivos eram mantidos presos, pouquíssimos funcionários sabiam das coisas obscuras que aconteciam naquele lugar. Se isso escapasse, seria o fim da empresa. Porém, vez ou outra acontecia de algum funcionário ver algo que não devia, o que criou um certo burburinho na empresa. Com o passar do tempo, a Playtime passou a enfrentar mais problemas. Eles lançaram uma coleção de brinquedos chamado Smiling Critters, e um deles era o Catnap. Porém, o Catnap tinha uma característica única: ele causava pesadelos violentos nas crianças. Isso fez com que todos os Catnaps fossem recolhidos e tentaram apagar sua existência. Esses problemas começaram a afetar as economias da empresa, e numa tentativa de reduzir custos e silenciar funcionários que viam coisas que não deviam, Harley Sawyer criou a iniciativa dos corpos grandes. Porém, mal sabia ele que isso seria uma completa catástrofe para a empresa e todos os funcionários e crianças daquele lugar. Esse foi o projeto mais perturbador aceito por Ludwig, com o objetivo de criar brinquedos gigantes capazes de substituir trabalhadores humanos. Com isso, ele não teria que pagar salários e os brinquedos iriam trabalhar 24 horas sem parar. Porém, isso teria um custo a mais. Enquanto nos brinquedos normais eles usavam apenas os órgãos das crianças, nesse novo experimento eles teriam que usar até mesmo os ossos. Depois disso, ele fundou a Game Station, um lugar onde ele poderia testar as crianças. Cada uma recebia um brinquedo e precisava completar 3 minigames, que testavam as capacidades do cérebro, além da sua resistência e força física. Eles eram constantemente monitorados por cientistas através da janela de observação. Se tivesse um bom desempenho, a criança era enviada de volta ao Playcare, onde permanecia até ser transformada no brinquedo que receberam no início do teste. Na transformação, sua memória era apagada e reprogramada para obedecer aos cientistas. O primeiro experimento dos corpos maiores a dar certo foi o Boxy-Boo. Ele era usado para silenciar funcionários que viram coisas que não deveriam. Outro gigante foi o Huggy Wuggy, aquele que vemos no capítulo 1. Ele era usado como segurança da empresa.
A Mommy Longlegs era responsável pela Game Station. Criaram também uma versão gigante do Catnap. Ele era usado para cuidar das crianças no Playcare e também colocava elas para dormir na hora de fazer as cirurgias para transformar em brinquedos. No entanto, esses procedimentos às vezes tinham efeitos colaterais inesperados. Alguns não conseguiam lembrar quem eram ou o que havia acontecido com eles. Um exemplo é o Bobby Bear Hug, uma tentativa fracassada de transformar uma menina órfã em um urso gigante. Após a cirurgia, ela sofria com espasmos, não conseguia falar nem ouvir e tinha dificuldades para ficar em pé. Ela melhorou depois de passar por outra cirurgia. Brown, um dinossauro, acordou completamente desorientado, sem fazer ideia de onde estava ou do que aconteceu com ele. Numa tentativa de se apresentar aos outros brinquedos, ele foi atacado. Ele perdeu sua caixa de voz e só não foi morto porque os cientistas o salvaram. Ele passou por uma cirurgia de 12 horas e depois disso ele ficou preso, sozinho, para que ninguém o atacasse. Outros experimentos sequer passavam de 1 hora de vida. Apesar das memórias serem afetadas, eles ainda tinham noção de que algo havia acontecido. Sabiam que não pertenciam àquele corpo e tinham uma vontade enorme de sair daquele lugar. Um exemplo é o Bugbot. Em uma das suas falas, ele pergunta se ele é um garoto de verdade. Sou um menino de verdade. Algo parecido acontece com Cat Bee. Ela diz para você sair daquele lugar. Você deve sair daqui. Brincadeira! Vai se divertir! Bobby Bear Hug, a menina que eu acabei de falar, ele implora para você tirar ela daquela fábrica. Vaguei por aí por tanto tempo. Por favor, me leve com você dessa vez. Você não vai me deixar, vai! Agora tá assim, pai. Tá? O anúncio oficial da 9ª geração do servidor. Depois de 2 anos de espera, ela finalmente chegou. Uau! Você não vai me deixar, vai! Um dos experimentos se tornou o mais perigoso de todos. O experimento 1006, conhecido como protótipo, foi relatado como um dos mais inteligentes. Não se sabe como ele foi criado, mas ele foi o primeiro a obter consciência e entender o que realmente estava acontecendo naquele lugar. Ele soube dos experimentos e do quão cruel os cientistas eram, e isso criou nele um ódio pelos cientistas e por tudo o que estavam fazendo. Assim, ele iniciou um plano para se vingar deles. Ele escapou do seu confinamento e fez amizade com um garoto chamado Theodore Graham Bell. Ele influenciava a criança a sabotar a empresa. Ao longo dos anos, a amizade entre os dois cresceu muito. Porém, um dia, o protótipo, tentando escapar da empresa, pediu ajuda para Theodore. Ele teria que usar aquela mão verde que carrega eletricidade. Porém, por não saber usar direito, ele sofreu um acidente muito grave e ficou à beira da morte. Para evitar perder a criança, os cientistas o transformaram no Catnap. Sim, aquele mesmo que eu falei que era usado para cuidar das crianças no Playcare. O protótipo, cada vez mais cansado das atrocidades que aconteciam naquele lugar e vendo que não conseguiria mudar aquilo sozinho, influenciou os outros experimentos a montarem uma rebelião. Por anos ele observou como o lugar funcionava, planejando cada movimento e recrutou quase todos os experimentos para participar da rebelião em troca do que eles mais queriam: liberdade. Por favor, me leve com você dessa vez. Eu disse quase todos porque aqueles que se opuseram a participar da rebelião foram caçados ou torturados. Um exemplo é o Dog Day, que encontramos no capítulo 3. Ele foi amarrado e devorado vivo pelos Ruined Critters. O tormento. Ah, não. Não. Me deixe. Por favor. Vai logo. Em 8 de agosto de 1995, aconteceu o que ficou conhecido como a Hora da Alegria. Às 11 horas da manhã, momento em que os guardas estariam almoçando e a segurança estava mais fraca, todos os brinquedos comandados pelo protótipo iniciaram uma rebelião contra seus criadores, massacrando quase todos os funcionários da fábrica.
As imagens mostram experimentos como Huggy Wuggy, Kissy Missy, Miss Delight, Mommy Long Legs e vários outros finalizando os funcionários. Com o fim da rebelião, você esperava que todos os brinquedos fossem sair da empresa e irem pro mundo, certo? Mas isso não aconteceu. Não se sabe o porquê, mas o protótipo não deixou ninguém sair de lá. Os brinquedos ficaram presos na fábrica e arrastaram os corpos dos funcionários para os cantos mais profundos daquele lugar, consumindo eles para sobreviver. Os brinquedos estavam livres dos humanos, mas presos pelo protótipo. Apesar de alguns terem tentado fugir, não tiveram sucesso. Um exemplo é o Kickin' Chicken, que ao tentar sair da fábrica, não teve um final feliz. Você viria junto comigo? Eu tô com medo. Vem comigo, vem. Eu vou sair primeiro. Leif Pierre, um dos responsáveis pela fábrica, foi um dos sobreviventes e ele queria continuar os experimentos. Para isso, ele enviou especialistas em extração de recursos para coletar partes dos brinquedos e continuarem os experimentos em outro lugar. Porém, nenhum deles nunca retornaram de lá, o que fez com que mais ninguém entrasse na empresa. Com o tempo, os corpos consumidos pelos brinquedos foram acabando, e numa tentativa desesperada de sobreviver, os brinquedos começaram a comer uns aos outros. O protótipo era o único experimento que não precisava se alimentar, e algumas partes que restavam dos outros brinquedos eram levadas até o protótipo, que tinha a habilidade de reviver eles, fundindo eles no seu próprio corpo. Acabou? Pode mostrar-me o seu botinho? É pra amarrar com... Estou com Pai, amarra aí, ó. a mamãe animal. Oh, meu Deus. Baixar grátis. Pega, pai. Eles fundindo eles no seu próprio corpo. Não se sabe a exata aparência dele, mas dizem que ele seria uma criatura estilo Frankenstein, feito de várias partes de outros brinquedos. No áudio de uma fita em que ele conversa com um cientista, podemos ouvir diversas vozes saindo dele, o que sugere que ele já foi construído usando partes de outros brinquedos. Pegou. A história terminaria aqui, com a fábrica destruída e lotada de brinquedos macabros com muita fome sendo controlados pelo protótipo, que por algum motivo desconhecido impediu eles de saírem de lá. Porém, 10 anos após a Hora da Alegria, um sobrevivente recebe uma carta. Todo mundo acha que a equipe desapareceu 10 anos atrás. Nós ainda estamos aqui. Encontre a flor. Não se sabe quem escreveu a carta e como ela chegou até este único funcionário, mas ele retorna para a empresa. Os 3 capítulos vão explicando para o jogador toda essa história e tudo isso que aconteceu. Assim que você inicia o capítulo 2, você conhece a Pop. Ela começa a te falar sobre o quão ruim o protótipo era e que você e ela precisam dar um jeito de acabar com ele. No final do capítulo 3, a Pop revela que ela não participou da Hora da Alegria e que sentiu pena de todos aqueles funcionários lutando por suas vidas. Por não ter participado, o protótipo trancou ela numa caixa com o gás do catnap, fazendo ela dormir até que fosse libertada. Em parte eu entendo o lado do protótipo em querer acabar com todo aquele sofrimento causado nas crianças, porém, vários funcionários nem faziam ideia do que acontecia nas partes mais sinistras da empresa. Muitos perderam suas vidas sem saber o motivo de tanto ódio. No final do capítulo 3, você desce no ponto mais profundo da empresa, e aqui é onde se inicia o capítulo 4, com um novo vilão, Yarnabai. Nesse capítulo, provavelmente vamos descobrir qual é a importância do personagem na empresa, o porquê que ele não estava presente no dia da Hora da Alegria, o porquê que alguns brinquedos são amigáveis com ele, do porquê outros apenas evitam ele, e vamos descobrir também a verdadeira aparência do protótipo e do porquê que ele manteve todos os brinquedos lá esse tempo todo, eu espero, né? É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu sou o Falo Tucano, deixa o like, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir. Bom, gente, é isso. Tchau.